No vídeo passado eu fiz uma lista falando sobre algumas pessoas que resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Mas eu acabei esquecendo de colocar alguns outros justiceiros na lista, então por causa disso aqui vai a parte 2 do vídeo dos maiores justiceiros do Brasil. Mão Branca. A história do Mão Branca pode ser a mais imprecisa de ser contada, pois alguns falam que ele atuava no estado do Pará, outros falam que ele atuava no estado do Rio Grande do Norte e alguns dizem que ele era do Rio de Janeiro. E há quem diga que não era apenas um, mas sim vários que atuavam com o nome de Mão Branca. Na década de 1980, Natal passava por uma crise na segurança pública. Isso era decorrência de uma briga entre o Estado e os criminosos. Em meio a esse cenário caótico surge um cara auto-intitulado de Mão Branca, um homem que matava os foras da lei. Ele matava os criminosos e deixava um bilhete assinado como Mão Branca. Geralmente, o recado dizia que outras pessoas que cometeram os mesmos delitos daquele que foi morto teriam o mesmo destino. Alguns dizem que o Mão Branca, que atuava em Natal, era na verdade um grupo de policiais militares. O medo era tanto que os detentos negavam sair do presídio e necessitavam de escolta policial para deixar as prisões, temendo a ação destes grupos. No Rio Grande do Norte, o suposto matador chegou mesmo a enviar aos jornais uma lista com nomes. O jornal Mossoroense chegou a publicar a lista na época, e ainda mandava um recado para a imprensa, com um desenho de uma balança e falando que outras mortes iriam acontecer. E em um bilhete ele dizia: "Matarei um por um nas caladas da noite. Além do camelinho, tem mais 5 na minha relação para este mês de Exu." O Mão Branca se declarava como defensor de órfãos, viúvas e inocentes. Ele não acreditava que estava fazendo o crime, mas sim justiça. Não houve identificação real de quem seria o Mão Branca, ou mesmo se era um grupo de pessoas. Além disso, os inquéritos sobre assassinatos e desaparecimentos da época pelo suposto justiceiro não foram concluídos. O fato é que levou à tona muitas de suas ameaças, chegando até a roubar laudos de exames de cadáveres do Instituto Médico Legal e ameaçando qualquer tentativa de denunciá-los. Também havia o Mão Branca da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, juntamente com o da Paraíba no início dos anos 80. O extinto jornal carioca Última Hora estampava sempre nas primeiras páginas várias listas fictícias de futuros defuntos, tendo como fonte esse Mão Branca no Rio de Janeiro. A população gostava bastante de suas ações, tanto que fizeram até uma música para homenageá-lo. A canção foi feita por Gerson King Combo. Aconteceu somente em Natal. No final da década de 60, em São Paulo, um grupo chamado de Esquadrão da Morte começava a atuar. Na década de 60, surgiu diversos grupos auto-intitulados de Esquadrão da Morte. Alguns falam que esses esquadrões eram formados por policiais corruptos que eram envolvidos em esquemas de prostituição, jogo do bicho, tráfico de entorpecentes, assassinato e tortura. Já outros falam que era formado por policiais civis que matavam pessoas consideradas perigosas para o governo. Mas o esquadrão que eu irei falar é o Scuderie Detective Lecoq. Ele foi criado em 1965, após o assassinato do detetive Milton Lecoq, no Rio de Janeiro. O detetive foi morto por um criminoso conhecido como Cara de Cavalo, marginal que atuava na favela do Esqueleto na década de 1960. Poucos dias após a morte do detetive, Cara de Cavalo foi encontrado morto com 50 tiros. O grupo possui um brasão e uma caveira, e a sigla EM, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, não significa Esquadrão da Morte, mas ser esquadrão motorizado, uma homenagem ao grupo que o detetive fazia parte. O esquadrão era formado por policiais civis, militares, delegados, pessoas comuns e pessoas que trabalhavam no meio jurídico como promotores. A associação era liderada pelos chamados 12 Homens de Ouro, um para cada casa do Zodíaco. Eram 12 famosos policiais escolhidos pelo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Luiz França, para limpar a cidade. Sivuca foi presidente da Scuderie Lecoq e ex-delegado da polícia. Foi eleito deputado estadual pelo PFL. O ex-delegado explica que os integrantes da Scuderie prendiam criminosos, mas a orientação era agir dentro da lei. Mas tínhamos uma regra: se o criminoso reagisse, era morto sem dúvida. E revelou que a fama de matadores surgiu porque muitos associados cometiam excesso. O grupo
chegou a ter até 1000 adeptos no Espírito Santo, mas lá o grupo já funcionava de maneira diferente, como uma facção. Mas através de uma investigação na década de 1990, o grupo chegou ao fim. Foi pela persistência deste delegado, ameaçado de morte e respondendo inúmeros processos para afastá-lo da investigação, que o trabalho filantrópico da escuderia foi desmascarado. Naquela época, nós pegávamos um inquérito daquele de homicídio e vimos, bem, quem que pode ter assassinado essa pessoa? Então vamos ver quem foi que investigou esse caso. Aí dizia o nome do delegado, dos policiais, e aí nós conferimos se eram associados. Aí, olha, o delegado fulano, os policiais Beltrano são associados da escuderia. O Escuderia Lecoq ainda existe, mas hoje ele realiza ações sociais. Em São Paulo também teve um Esquadrão da Morte, só que esse eu não tenho muitas informações. A única coisa que eu sei é que em um velório eles fizeram um juramento. Para cada policial morto, vão aparecer 10 criminosos mortos. Novembro 1969. Um policial morre num tiroteio com marginais. Ao seu enterro, comparecem 80 policiais, que num juramento macabro, prometem executar 10 marginais por cada policial morto. Em 72 horas, a promessa era cumprida. Foi a maior demonstração pública de força do Esquadrão da Morte, cujas violências começaram a ser conhecidas em 1968. Após o extermínio de cada marginal, seus porta-vozes, Lírio Branco em São Paulo e Rosa Vermelha no Rio, anunciam aos jornais onde se encontravam os presuntos. Gira os